E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isael Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Daqui a pouco, tá bom, mamãe? Gente, hoje eu vou começar a falar da história. A história vai entrar na seleção Tiro, Porrada e Bomba. Eu tinha postado bastante histórias bonitinhas, né? Então agora eu vou agradar o lado do público que gosta desse tipo de história. Eu não lembro muito bem o enredo, porque faz muito tempo que eu... Oi. Faz muito tempo que eu corrigi esse texto, acho que já tem umas 2 semanas que ele tá aqui no meu notebook, eu ainda não postei, então eu vou postar logo, tá bom? Quem gostou e quem não gostou, por gentileza, não se esqueçam de curtir, de comentar, tá? Já é finalzinho de semana, eu sei que vocês já devem ter acabado as opções de vocês de pá, então comentem, gente, o comentário de vocês já é o suficiente pra mim, tá? E pra quem ontem me perguntou sobre o meu bolo, gente, meu bolo ficou perfeito. Eu tô até feliz porque eu adoro quando os meus bolos dão certo e não ficam solados. Quando fica solado me dá uma raiva que eu tenho vontade até de bater no meu marido. Tadinho. É aqui, eu vou mostrar pra vocês. Não tá bonito, mas tá muito gostoso, ó. Recheio de maracujá, ganache e chocolate derretido por cima. O que você achou, amor, do bolo? Uma delícia. Então, gente, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Um beijo, tchau! Na noite do nosso 9º aniversário de casamento, meu marido, Damian Grant, o homem que governava a máfia durante o dia e que já dominou meu coração à noite, não me trouxe rosas. Ele entregou o buquê que deveria ser meu para Serena Lane, sua assistente pessoal. Debaixo do lustre onde já dançamos na noite de núpcias, ele se virou para mim com aquele mesmo charme frio que usava para sussurrar palavras doces no meu ouvido. Ela está grávida. Finalmente tudo se encaixou. Ela é exigente com comida. A partir de hoje você vai cozinhar 3 refeições por dia para ela, e sem repetições. Ela é sensível e odeia dormir sozinha, então você vai precisar levar suas coisas para o quarto de hóspedes. A sala ficou em silêncio. Não levantei a voz, nem derramei uma única lágrima. Simplesmente peguei minha mala arrumada e fui até a porta. O mordomo tentou me impedir, mas Damian nem piscou. Ela vai voltar. Ele rodopiava o vinho preguiçosamente na taça. Ela vai voltar chorando e implorando em 3 dias. Nossos convidados caíram na risada. Eles fizeram uma aposta de 1 milhão bem na minha frente. Eles apostavam se eu voltaria antes da noite acabar, implorando para Damian me deixar voltar como um cachorro patético de rua com o rabo entre as pernas. No entanto, eles não sabiam que eu já havia recebido o telefonema do meu pai mafioso. Reservei meu voo para ficar bem longe de todos que eu conhecia. Dessa vez, eu realmente fui embora. Assim que cheguei à entrada da vila, ouvi a voz de Damian Grant atrás de mim. Era profunda e imponente, como sempre. Claire, deixe o colar de obsidiana para trás. Eu congelei. Esse colar foi uma lembrança da minha avó. Era um pedaço bruto de pedra vulcânica, forjado a partir do fogo, e havia sido trazido até aqui desde Arendelle. Eu nunca tinha tirado antes, nem mesmo no dia em que nos casamos, ou na noite em que Damian me abraçou forte e sussurrou que me amava pela primeira vez. Ele se aproximou. O tom dele era assustadoramente casual. A gravidez da Serena tem sido difícil. Talvez o colar ajude a melhorar o humor dela. Por um momento, achei que ele estava brincando. No entanto, a seriedade nos olhos dele me dizia que não era. Apertei a obsidiana no punho. Suas bordas irregulares cravavam na minha palma, mas a dor não se comparava ao que eu sentia por dentro. Quando viu o vermelho nos meus olhos, desviou o olhar e soltou um suspiro. Tudo bem, Claire. Diga seu preço. Vou compensar você como puder. Quanto valia um casamento de 9 anos cheio de humilhação e degradação? Não me dei ao trabalho de fazer as contas. Lembrei do que aconteceu da última vez que recusei dar minhas joelheiras para Serena Lane no resort de esqui. Os homens do Damian tiraram meu casaco e me deixaram do lado de fora em temperaturas abaixo de 0, enquanto Serena tomava chocolate quente perto da lareira. Na frente de todos na sala, fui até Serena e prendi o colar em seu delicado pescoço. Eu disse em voz baixa: desejo tudo de melhor para você e seu bebê. Damian finalmente me deu um leve sorriso ao ouvir minha bênção. Era como se eu finalmente tivesse feito algo certo. Claire, enquanto você se comportar, meu filho será seu filho. Ninguém jamais ameaçará sua posição. No momento em que falou, o colar no pescoço de Serena se partiu, como se o próprio destino estivesse ouvindo. A obsidiana caiu no chão e se despedaçou em fragmentos irregulares. Um pedaço afiado cortou seu tornozelo. Ela gritou. Damian avançou e a pegou no colo como se fosse feita de vidro. Chame o médico! Ele gritou para o mordomo. Ele me olhou com acusação. Esse homem que uma vez ficou acordado 3 noites seguidas só para segurar minha mão e cantarolar canções de ninar quando eu estava resfriada, agora me olhava como se eu fosse uma criminosa.
Os outros, aqueles ricos snobs de roupas de grife, as pessoas que eu costumava achar que eram meus amigos, me olhavam com olhos presunçosos e zombeteiros. Eles viram no que eu me tornei. Uma mulher que antes era o tesouro mais precioso do Dom, agora estava reduzida a pó sob seus pés. Naquele momento, eu não precisava da zombaria deles. Até eu achei absurdo. Segurei a alça da minha mala e me virei para sair. Damian segurou meu pulso, apertando tão forte que parecia que meus ossos iam se quebrar. Peça desculpas pelo que fez. Ignorando meus protestos, ele me empurrou para a frente de Serena, que agora estava sentada. Meu joelho caiu em um fragmento de obsidiana. O sangue floresceu pelo chão de mármore. Vendo o sangue e a dor nos meus olhos, Damian finalmente me soltou. Você quebrou o colar e machucou a Serena. Você não deveria pedir desculpas? Eu já tinha pedido mais desculpas no último ano do que antes em toda a minha vida. Desculpa porque a comida não tenha sido do seu agrado. Desculpa por ter te mandado mensagem quando você estava bêbado. Não quis te incomodar. Desculpa por ter visto a mensagem da Serena te convidando para um hotel. Eu não estava tentando invadir sua privacidade. Endireitei as costas e mordi o lábio tão forte que sangrou só para não chorar. Então me curvei para Serena. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Olhei para Damian com indiferença e perguntei em voz baixa. Isso é suficiente? Seu peito subia e descia visivelmente enquanto ele olhava para o sangue nos meus lábios. Ele estendeu a mão e limpou com força, segurando meu queixo. Claire, seu apoio não está aqui agora. Quem você está tentando enganar com esse ato lamentável? Antes que eu pudesse responder, o médico da família chegou com um kit de emergência completo. Damian não olhou para mim novamente. Ele levou a doutora até Serena, passando por cima do meu sangue como se não significasse nada. Serena era a única coisa que Damian conseguia ver. Levantei-me lentamente e limpei o sangue das minhas pernas com um lenço. Ao sair pela porta da frente, joguei o lenço ensanguentado no lixo. Parecia que eu estava descartando algo mais junto com ele. Sim, Damian. Qualquer lugar que você ocupava no meu coração agora se foi. Quando vi o Rolls Royce preto estacionado do lado de fora dos muros da propriedade, instintivamente acelerei o passo. Ainda assim, antes que eu pudesse sair pelo portão, 2 homens de Damian surgiram do nada. Eles me seguraram, um de cada lado, e me arrastaram de volta para dentro da vila. No escritório, Damian me amarrou com firmeza e ordenou que alguém me amordaçasse com um pano. O médico da família chegou logo depois. Ele colocou uma agulha grossa no meu braço. A seringa era quase tão larga quanto o antebraço de um bebê. Depois de tirar um frasco cheio de sangue, o médico foi até a porta. Pela fresta entreaberta, ouvi ele falar baixinho com Damian. Sr. Grant, embora a Srta. Turner e a Srta. Lane compartilhem um tipo sanguíneo raro, a Srta. Turner tem asma desde a infância. O que você está fazendo pode muito provavelmente causar um choque. Não perca meu tempo com hipóteses. A voz de Damian era fria e firme. Seu trabalho é estabilizar a condição da Serena. Eu cuido de todo o resto. Depois de um tempo, o médico voltou. Ele inseriu outra agulha grossa no meu braço. Os passos de Damian eram leves e firmes. Ele ficou na minha frente. Seus sapatos de couro caros estavam perfeitamente engraxados. Mantive os olhos fechados, com medo de olhar para cima. Dói? Damian levantou meu queixo suavemente. Os dedos dele roçaram meu lábio rachado. O tom dele era quase terno. Aguente mais um pouco. Logo vai acabar. Uma risada amarga escapou da minha garganta. Murmurei 2 palavras. Esquece. Que este sangue fosse o preço que eu pagava pelo amor que ele um dia me deu. Quando as doses de 20 onças foram retiradas, meus lábios já estavam roxos. Meu corpo estava frio e eu estava ofegante. Achei que era o fim daquilo. No entanto, naquele momento, Serena começou a tossir no quarto principal. Damian estava prestes a me puxar para seus braços, mas aquele som mudou tudo. Sem pensar 2 vezes, ele impediu o médico de remover a agulha e ordenou que ele retirasse o dobro da quantidade. O médico ficou horrorizado. Ele o lembrou em voz baixa. Sr. Grant, se fizer isso, ela pode sofrer danos a longo prazo. O ar ficou tenso por um momento antes de Damian responder. Serena está grávida. Ela é a prioridade. Mas... O médico tentou protestar. Eu o interrompi. Minha voz estava rouca e trêmula. Só faça. Quando terminar, me deixe ir. Damian olhou para meu rosto branco como papel, esfregou a testa e disse friamente. Você já terminou de fazer birra? Você realmente me deixaria por algo tão pequeno? Mesmo depois de você ter mentido para mim? Eu não tive chance de responder. No momento em que Serena murmurou o nome dele do quarto, ele saiu sem pensar 2 vezes, rápido e leve nos passos. Eu o observei de trás e lembrei do quanto costumávamos nos amar. Durante a primeira neve de um inverno anterior, tive febre alta, e estava entrando e saindo da consciência. Damian dirigiu a noite toda só para chegar até mim. Ele me carregou nas costas até o hospital, me deu remédios, e nunca mais saiu do meu lado. Ele uma vez me disse, você é a parte mais importante da minha vida. Eu acreditei nele. Ele costumava me beijar como se estivesse enlouquecendo, me pressionando contra a janela alta e sussurrando com voz rouca. Vamos ficar assim para sempre. Só nós 2, ok? Agora, ele saiu sem nem olhar para trás. Quando as coisas começaram a mudar? Foi no dia em que ele encontrou esse acordo.
Aquele entre minha família e o dom da família Grant, seu pai, Victor Grant. Estava tudo exposto. A família Grant resgataria minha família falida em troca do meu casamento com Damian. Naquele dia, ele estava na porta do escritório, segurando o documento com dedos trêmulos. A expressão em seu rosto era fria como gelo. Corri até ele e expliquei. Eu nem sabia que isso existia. Me casei com você porque te amava. Eu nunca menti para você. No entanto, seus olhos estavam frios e distantes. Você não passou de uma moeda de troca lindamente embrulhada desde o começo. Esse foi o momento em que ele ergueu uma parede entre nós com as próprias mãos. A partir de então, ele nunca mais me segurou nem me beijou. Quando ele me olhava, tudo o que eu via era desconfiança e indiferença. Toda a ternura, todas aquelas promessas de que me protegeria pelo resto da vida, se transformaram em uma frase cruel. Você já terminou de fazer birra? Tentei derreter o coração dele com amor e com tudo o que eu tinha. Tentei muito nos trazer de volta ao que éramos. Damian, eu estava cansada. Eu estava cansada demais para te amar mais. Fechei os olhos e deixei a escuridão me engolir por completo. 2 dias depois. Acordei em uma cama de hospital, ainda me recuperando do choque. Ao me sentar, vi Damian vasculhando documentos ao meu lado. Nossos olhares se encontraram e demoraram. Ele veio até mim com uma tigela de mingau de aveia, pegou uma colherada e soprou antes de levar até meus lábios. Balancei a cabeça. Eu posso me alimentar sozinha. Damian observou em silêncio enquanto eu comia metade da tigela. Então ele perguntou suavemente. Você sente algum desconforto? Eu não respondi à pergunta dele. Em vez disso, perguntei. Você pode me passar meu celular? Meu tom deve ter sido distante e formal demais. Damian me encarou por alguns segundos antes de acenar para alguém trazer o aparelho. Quando percebeu as dezenas de chamadas perdidas na tela, franziu a testa e perguntou. Quem te ligou? Ele nunca tinha me perguntado coisas assim antes. Olhei para o celular e respondi simplesmente. Alguém que você não conhece. De repente, ele puxou o botão superior da camisa e agarrou meu queixo com força. Seus olhos castanho-dourados brilhavam de raiva, como um leão mostrando as presas. Claire, até quando você vai manter essa atitude? No momento em que eu te trato um pouco melhor, você começa a me desafiar de novo? Antes, sempre que Damian ficava bravo, eu me culpava e fazia de tudo para acalmá-lo. Não mais. Eu estava cansada demais. Olhei para o celular dele vibrando na mesa e disse indiferente. É a Serena. Ela está te chamando. Damian congelou por um momento. O fogo em seus olhos se apagou. Ele deu um passo para trás, ajeitou a camisa e saiu do quarto. No momento em que ele saiu, meu telefone tocou. Atendi a ligação, mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, a pessoa do outro lado perguntou ansiosamente. Você prometeu que viria me procurar. Claire, você mudou de ideia? Não. Acabei de me deparar com uma situação inesperada. Baixei a voz. O que aconteceu? Você está bem? Não. Vou te buscar pessoalmente. Cortei seu discurso preocupado com um sorriso suave. Só me dê mais alguns dias. É só isso que eu preciso. Estarei aí em breve. Quando Damian voltou para o quarto do hospital, eu tinha acabado de encerrar a ligação. Ele pareceu surpreso por alguns segundos ao ver o sorriso ainda nos meus lábios. Quanto tempo fazia desde a última vez que eu sorrira assim na frente dele? Ele me encarou com uma espécie de ganância silenciosa. Eu sabia que ele queria perguntar com quem eu estava falando. No entanto, não conseguiu. Ele sabia que não deveria se aproximar mais. Ele deveria estar cantando canções de ninar para o filho ainda não nascido de Serena. Damian supôs que a ligação provavelmente era de algum parente. Pegou os arquivos que precisava e se virou para sair, sem nem olhar para trás. Tenho uns assuntos de família que preciso resolver. Eu vou te ver amanhã. No entanto, Damian nunca apareceu no dia seguinte, nem no outro dia, nem nos dias seguintes. Em vez disso, comecei a receber vídeo após vídeo de familiares e conhecidos, que adoravam fofocas, cada um mostrando Damian e Serena juntos. Era como se ele estivesse tentando me provocar. Ele a levava a todos os eventos sociais da elite que podia. Ele se esforçava para apresentar Serena a todos, e ela se agarrava docemente ao braço dele, sorrindo com um brilho intenso, como se fosse a verdadeira esposa. No dia em que recebi alta, Damian postou 9 fotos cuidadosamente editadas no Instagram. Nelas, ele e Serena estavam em um balão de ar quente ao pôr do sol. Seus dedos estavam entrelaçados, enquanto olhavam para o horizonte. Ele parecia feliz e livre. Deixei um comentário. Que você tenha a família perfeita, seja abençoado com um filho bonito e uma filha linda, e tenha um amor que dure para sempre. 10 minutos depois, Damian me ligou repetidas vezes. Não atendi nenhuma das chamadas. Meia hora depois, saí sozinha do hospital. Ao passar pelo departamento de ginecologia, vi Damian e Serena. Ouvi uma enfermeira dizer a ela. Senhorita Lane, você tem muita sorte. Seu marido cuida muito bem de você. Ele está aqui em todas as consultas. Ele até manda a equipe colocar cobertores na maca do ultrassom para você não sentir frio, e cobre todos os cantos do quarto para você não se machucar em nada. Ele nem deixa você dar um passo aqui. Ele insiste em te carregar. As outras gestantes olhavam com inveja. Não tive forças para corrigir ninguém. Só queria me agarrar ao resto de dignidade que ainda tinha e ir embora em silêncio. Tentei passar despercebida, com cuidado. No entanto, Damian virou o rosto e estreitou os olhos. Claire?
O que você está fazendo aqui? O que ele realmente queria perguntar era por que eu ignorei suas ligações e o significado do meu comentário. Antes que ele pudesse dizer mais, abaixei a cabeça instintivamente e expliquei. Eu não estava te seguindo. Só te encontrei por acaso. Desculpa se atrapalhei você. Vou embora agora. Espere. No momento em que Damian franziu a testa e disse isso, vi um lampejo sombrio passar pelos olhos de Serena. Ela se agarrou mais forte ao braço dele, mas o rosto continuava doce. Claire, sou muito grata por você ter doado sangue para mim. Se não fosse por você, eu provavelmente ainda estaria tonta agora. Por favor, podemos levar a Claire para casa conosco? Só por um tempinho? O tom dela era inocente, mas os olhos não eram. Damian me encarou por um instante, como se tentasse decifrar algo. Então disse simplesmente: o que você quiser, Serena. Eu já planejava voltar para casa para arrumar minhas coisas. Esse foi o único motivo pelo qual não recusei o convite. Sentada no banco de trás da Ferrari preta de Damian, mantive a cabeça virada para a janela. A cidade passava como um borrão. Então vi algo sob o banco. Israel, Reddit. Era um pedaço de lingerie rendada, ainda úmida. Estava rasgado ao meio. Serena cobriu a boca, fingindo choque. Oh, não acredito que isso ainda está aqui. Damian, você não disse que já tinha se livrado disso? Respirei fundo. Minhas unhas se cravaram nas palmas das mãos. Serena se aconchegou no peito dele e sorriu de forma leve, quase provocativa. Damian soltou uma risada baixa, como se culpasse, mas ao mesmo tempo observava minha reação. Porém, eu apenas encontrei o olhar dele com uma expressão vazia. Ele desviou um segundo depois, como se estivesse desconfortável. Até a atenção dele em Serena parecia fraca, sem convicção. Era como se o espetáculo tivesse perdido o público, e sem audiência não fazia sentido continuar. No meio da viagem, Damian finalmente falou. Claire, você está olhando para o celular desde que entrou no carro. No retrovisor, seus olhos se estreitaram e o tom veio frio. Você está falando com algum parente ou com alguém que eu não conheço? Eu tinha acabado de terminar de reservar minha passagem e desligado a tela do celular. Fechei os olhos, me recostei para descansar e respondi em tom indiferente. Eu só estava lendo as notícias. Um lampejo de irritação se aprofundou entre suas sobrancelhas ao ouvir o que eu disse. Sem dizer uma palavra, ele se virou e arrancou o celular da minha mão, desbloqueando com uma facilidade prática. Nós dois congelamos por um momento. A senha era meu aniversário. Ele digitou tudo tão suavemente, tão naturalmente, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes antes. Seu rosto ficou vermelho de raiva e constrangimento. Ele bloqueou a tela imediatamente, ignorando quem quer que eu estivesse conversando. Sua voz era cortante. Não pense demais nisso. Estou avisando. Balancei a cabeça e respondi calmamente. Não entendo o que você quer dizer. Não estou pensando demais em nada. No entanto, dizer isso só parecia deixá-lo ainda mais irritado. Nesse momento, Serena soltou uma risadinha encantada. Ela se enrolou no braço dele e bateu os cílios de forma brincalhona. Damian, foi o dia em que nos conhecemos. Vale a pena lembrar, não é? Ele afastou a mão dela. Sua voz estava carregada de irritação, ou talvez de algo completamente diferente. Sim, tanto faz. Vamos só para casa. Foi assim que chegamos em casa. Assim que a Ferrari parou, Damian jogou o celular no meu colo como se estivesse queimando os dedos. Ele saiu, ajudando Serena a voltar para o quarto principal. Faça algo que a Serena goste, ouvi ele dizer para a governanta. Então, após uma pausa, acrescentou baixinho. E alguns pratos que a Claire gosta também. Arrume a mesa para 3. Sua voz era suave. Era como se ele estivesse envergonhado demais para me deixar ouvir. Mas eu ouvi mesmo assim. Eu não sabia mais como responder àquela suposta bondade. O tempo em que nos amávamos parecia pertencer à memória de outra pessoa, muito distante. Eu deveria ser grata? Deveria ser fria e indiferente? Escolhi não dizer nada. Virei de costas e fui para o quarto de hóspedes pegar minhas coisas. No entanto, me surpreendi ao abrir minha mala. Cada peça de roupa dentro havia sido rasgada além do reparo. Apenas algumas coisas estavam intactas, meu passaporte e documentos, ainda escondidos no forro da mala. Agradecendo por isso, escondi tudo com cuidado e me preparei para sair silenciosamente. Antes que eu pudesse chegar à porta, 2 homens me agarraram e me arrastaram para o porão. Me jogaram dentro como lixo. Foi então que vi Serena parada calmamente no canto. Ela me olhou de cima a baixo com um desprezo zombeteiro. Você tem uma grande tolerância, Claire. Ela zombou. O tom dela estava cheio de um prazer convencido. A maioria das mulheres já teria fugido depois de ser humilhada assim. Mas não você. Você só fica agarrada a fantasias ridículas. Ela soltou um suspiro teatral. Ah, é verdade. Sua doce avó faleceu mês passado, não foi? Agora que ela se foi, você não tem mais ninguém para correr. Nem mesmo para chorar. Exceto Damian. Seus olhos brilharam com um deleite cruel enquanto ela continuava. Você se lembra do dia em que implorou para o Damian chorando para pegar o helicóptero particular, só para ver sua avó uma última vez antes dela morrer? Prendi a respiração. Ela ergueu o celular, mostrando a tela. Ele disse não porque já tinha prometido um pôr do sol sobre o mar Egeu naquela noite. Romântico, né?
Você perdeu a última pessoa que realmente te amou, e ele estava ocupado brindando champanhe comigo. As palavras dela ecoaram nas paredes frias do porão, ricocheteando como lâminas. Eu não aguentei mais. Com um movimento brusco, arranquei o celular das mãos dela. Serena riu. Um som agudo, quase satisfeito. Ah, Claire, você sabia que o Damien me deu controle total sobre essa casa? Cheguei até a mover o depósito de munição. Ela inclinou a cabeça, sorrindo. E agora? É hora. Antes que eu pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor rasgou o ar, e o calor consumiu tudo ao redor. As paredes desmoronaram, e o teto cedeu. Fui lançada ao chão, presa sob um pedaço de destroço. O sangue escorria pelo meu rosto. Vi Serena por perto, também presa. Mas uma laje ainda a protegia parcialmente, lhe dando uma chance. Fumaça espessa e sufocante arranhava minha garganta a cada respiração. Meus pulmões ardiam e minha visão começava a falhar. Então, pouco antes de desmaiar, ouvi: Claire! Era a voz de Damien. Em seguida, os gritos de pânico dos seus homens. Senhor, é perigoso demais. O senhor não pode entrar. O resgate já está a caminho. Sai do meu caminho. A Claire ainda está lá dentro. Ele entrou correndo. Através da fumaça e do fogo, ele avistou Serena primeiro. Ela estava presa sob a parede caída, chamando fracamente por ele. Damien, me ajuda! O corpo dele reagiu imediatamente. Ele correu até ela, levantando os escombros com as próprias mãos. Aguenta firme, Serena! Ele a puxou às pressas, coberta de poeira, e então se virou. Me encontrou também esmagada sob a estrutura desabada. Nossos olhos se cruzaram. Ele hesitou por apenas um segundo. Minha visão já se apagava, turva de sangue e fumaça, quando vi ele morder a mandíbula com força e virar as costas para mim, me deixando soterrada nos escombros, sozinha. O calor queimava minha pele, e a fumaça pesada descia pela garganta. Cada respiração era uma tortura. Mas eu sabia de uma coisa. Se eu desistisse ali, realmente morreria. Não. Eu precisava viver, mesmo que fosse só para ver o dia em que Damien se arrependesse tanto que isso o destruísse por dentro. Cerrei os dentes, me apoiei nos destroços com o que restava de força, e lentamente, centímetro por centímetro, rastejei até o túnel de emergência que eu lembrava dos projetos da casa. Era a única parte à prova de fogo da vila. A ventilação levava até atrás do muro do jardim. Talvez, só talvez, eu tivesse uma chance. Vamos, mais rápido. Então eu vi. A lua sobre o jardim. A liberdade que eu nunca ousara esperar novamente. Desabei nos roseirais, espinhos rasgando meu rosto até sangrar, mas eu não senti dor. Em vez disso, ri. Ri livremente, como não fazia há anos. No fim, entrei no Rolls Royce preto que me esperava do lado de fora e segui para o aeroporto. Depois de despachar minha bagagem, embarquei no voo para Landale, tossindo o caminho todo. Pouco antes da decolagem, uma mensagem de Damien iluminou meu celular. Não tenho tempo para seus jogos. Venha me ver agora. A antiga eu teria largado tudo, inclusive o orgulho, e voltado correndo. Não mais. Desliguei o celular, tirei o chip e joguei no lixo. O avião decolou. A cidade desapareceu sob as nuvens. Damien e eu já tínhamos terminado. Para sempre. No dia seguinte, no hospital. Damien, nosso bebê está bem? Os olhos delicados e tristes de Serena se fixavam no homem diante dela, suplicando silenciosamente por conforto. Damien imediatamente a puxou para seus braços e a confortou com voz suave. O médico disse que o bebê está perfeitamente saudável. O acidente de ontem não afetou nada. Serena congelou por um momento, depois se agarrou carinhosamente ao braço dele. Sua voz era doce, aliviada. Que alívio! Você estava tão sério e não disse uma palavra. Achei que algo poderia ter acontecido com nosso bebê. Enquanto falava, sua voz ficou embargada. Damien deu um tapinha suave nas costas dela, embora sua mente estivesse em outro lugar. Sem querer, uma imagem surgiu em seus pensamentos. Em meio à fumaça densa e às ruínas desmoronando, o olhar frio e distante de Claire fixo nele. Ela nunca tinha olhado para ele daquele jeito antes. Sua testa se franziu enquanto pegava o celular para checar as mensagens. Ainda não havia resposta. Já fazia mais de uma dúzia de horas desde que ele tinha enviado mensagem para ela. Claire sempre respondia imediatamente. Agora ela ousava ignorar suas mensagens? Sua expressão sombria não passou despercebida. Serena até perguntou o que havia de errado. Ele balançou a cabeça e não disse nada. Cuidadosamente, ele a acompanhou para fora da enfermaria obstétrica, ficou com ela durante o almoço e garantiu que ela chegasse em casa em segurança. Só então, Damien voltou para a empresa. No momento em que atravessou as portas, um de seus subordinados correu para informar que seu pai, Victor Grant, havia retornado de sua turnê mundial e estava convocando toda a alta administração para uma reunião no salão de conferências. Damien sabia que seu pai queria ver como ele estava conduzindo os negócios desde que assumira. Ele esfregou as têmporas e seguiu em direção à sala de conferências, dando instruções enquanto caminhava. Compre algumas das bolsas e joias mais novas. Seu subordinado respondeu imediatamente. Sim, senhor. Devo enviá-las para a residência da senhorita Lane como de costume? Não. Damien parou por um segundo. Envie para o endereço antigo da Claire. Ela era alguém que mal se conectava ao mundo exterior. Onde mais ela poderia estar, se não na casa antiga? Uma semana depois, já à noite.
Depois de encerrar os assuntos internos, Damien voltou para casa. No brilho suave da luz noturna, ele viu uma figura encolhida no sofá, vestida com seda, como um gato adormecido. Afrouxando a gravata, soltou uma risada baixa. Claire, eu te disse que voltaria assim que terminasse o trabalho. Você não precisa ficar acordada toda vez. No entanto, quando a mulher no sofá levantou a cabeça, o rosto delicado de Serena o encarou de volta. O sorriso nos lábios de Damien congelou e foi desaparecendo aos poucos. Sob seu olhar frio, Serena se encolheu um pouco. Havia um tremor impotente em sua voz. Damien, a Claire ainda está brava comigo? Mandei tantas mensagens para ela, mas ela não respondeu nenhuma. Talvez eu devesse simplesmente ir embora? Tenho certeza de que ela não quer me ver de novo. Lágrimas brotaram em seus olhos. Damien já tinha visto esse tipo de cena muitas vezes antes, e uma onda de irritação subiu em seu peito. Ele franziu a testa, depois ofereceu uma garantia curta, pedindo que ela se cuidasse e não pensasse demais. Aceite ou não a Claire, esta casa é sua e do bebê a partir de agora. Meia hora depois, Damien estava sozinho na varanda ao ar livre, fumando um cigarro no roupão. Ele tinha parado de fumar por causa de Serena há muito tempo, mas a vontade era avassaladora naquela noite. Enquanto rolava o celular, ignorou inúmeros convites de amigos e percorreu distraidamente seus contatos. No final, parou em um número que sabia de cor. Seu dedo pairou sobre o botão de chamada por um longo tempo. Depois de 2 cigarros, ainda não tinha ligado. Frustrado, ele finalmente digitou uma mensagem firme e enviou. Claire, amanhã é o aniversário do meu pai. Você tem que estar lá. Nem pense em fazer nada na festa. Se você ousar machucar a Serena ou o bebê, eu não vou te perdoar. O tom era duro, mas no fundo, ele não podia negar a expectativa inquieta ao imaginar ver Claire novamente. No aniversário de Victor, Damien e Serena entraram juntos no salão de banquetes, parecendo o casal perfeito. Todos os olhares se voltaram imediatamente para eles. Quando Victor apareceu com seu terno impecável, Damien finalmente soltou Serena e foi até o lado do pai. Mesmo mais velho, Victor ainda exalava autoridade, com a postura rígida. Ele varreu o salão com o olhar, bateu a bengala no chão e lançou um olhar afiado para Damien. Onde está a Claire? Por que ela não está com você? Quando Victor o confrontou com a pergunta afiada, Damien apertou os lábios brevemente antes de responder. Claire tem se esforçado demais ultimamente. Ela teve um ataque de asma por excesso de esforço, então eu disse para ela descansar. O olhar penetrante do velho se voltou para Serena, que conversava com outros convidados por perto. Seus olhos afiados pareciam enxergar através de tudo. 2 horas se passaram. Todos prestaram suas homenagens e apresentaram seus presentes. Enquanto isso, Damien permaneceu no salão, encarando as mensagens não lidas no celular, lutando contra um desconforto crescente. Usando a desculpa de que precisava fumar, ele saiu para a varanda e tentou ligar para Claire. O telefone chamou por um longo tempo, mas tudo o que ouviu foi o som frio e contínuo de linha ocupada. Seu coração apertou. Ele se recusou a acreditar e tentou novamente. Mesma resposta. Ela o bloqueou. Droga! Damien socou a parede. De volta ao opulento salão de banquetes, um subordinado se aproximou com 3 presentes. Sob os olhares curiosos, Victor abriu o primeiro. Era uma caixa inteira de charutos de luxo. Os charutos brilhavam sob as luzes deslumbrantes. Victor escolheu um, colocou-o entre os lábios e inalou o aroma rico e intenso. Quem enviou isso? É bom. Ele abriu o segundo presente. Era um baú cheio de joias brilhantes. Todos reconheceram imediatamente. Não era qualquer joia. Era o conjunto luxuoso que a família já havia dado a Claire. No momento em que viram os itens devolvidos, o salão inteiro ficou em silêncio. Todos entenderam o significado. O charuto de Victor quase escorregou de seus lábios. Recuperando a compostura, ele se apoiou na bengala e ordenou. Damien, abra o terceiro. O rosto de Damien escureceu como uma tempestade. Ele cerrou os punhos, caminhou até a última caixa e a abriu, reprimindo a raiva que fervia sob a superfície. Era uma caixa delicada. Ainda assim, comparado aos 2 primeiros presentes, o conteúdo era surpreendentemente simples, quase vazio de valor material. Damien ficou olhando, incrédulo. Era um acordo de divórcio. Divórcio? Claire realmente queria se divorciar dele? Victor arrancou os papéis da mão dele. Após alguns segundos de leitura, seu rosto mudou para pura fúria. Ele ergueu a bengala e acertou Damien com força na perna. Damien cambaleou, quase caindo. Olhe para você, seu idiota! O que diabos você fez? Você me humilhou na frente de todo mundo e nem conseguiu segurar sua esposa. Damien soltou uma risada amarga. Por que eu deveria segurá-la? Você acha que eu não sei do acordo que fez com ela? Ela provavelmente nunca quis ficar comigo em primeiro lugar. Os olhos de Victor se estreitaram. Que acordo? Serena estava em um canto da sala. Seus olhos brilharam, inquietos. Israel Reddit. Damien ficou imóvel por um instante. Você não sabia? A voz de Victor explodiu em fúria. Então agora você está me acusando pelas costas? Os assistentes se apressaram para acalmar a situação. A família rapidamente se dispersou sob uma ordem rígida de silêncio. O grande salão ficou estranho, vazio. Damien permaneceu parado, encarando os papéis do divórcio como se tivessem se tornado pedra.
No momento seguinte, sua expressão se fechou. Ele os rasgou. Os pedaços caíram no chão, esmagados sob seu calcanhar. Serena chamou seu nome em voz baixa, mas ele apenas lançou um olhar gelado para ela. Pegou as chaves do carro e saiu. Dirigiu direto para o antigo endereço de Claire. A casa estava coberta de poeira. A noite já havia caído, e nenhuma luz vinha de dentro. Os presentes que ele havia enviado estavam empilhados ao lado da caixa de correio, como lixo rejeitado. Damian ficou ali a noite inteira, fumando sem parar até os olhos ficarem vermelhos. O amanhecer chegou. A casa permaneceu em silêncio. Um medo crescente apertou seu peito. Ele ordenou imediatamente que investigassem o paradeiro de Claire. 3 dias depois, veio a resposta. Claire havia deixado o país. Ele assistiu às imagens de segurança do aeroporto. No último quadro, ela removia calmamente o chip do celular e o jogava no lixo. Algo dentro dele se quebrou. Por quê? Por que ela foi embora? Por que ela tinha coragem de simplesmente desaparecer da vida dele? Era por causa de outra mulher? Por causa de um momento de distração? Como ela usava? Como ela podia decidir isso sozinha? Ele não permitiria. Não aceitava. Claire não ia escapar dele. No instante em que confirmou a localização, Damian reservou o voo mais rápido, saiu sem arrumar nada e foi direto ao aeroporto. No terminal, Serena apareceu na frente dele, bloqueando seu caminho. Damian, para onde você vai? Você vai mesmo me deixar e deixar o bebê? A barriga dela já estava levemente visível. Ele olhou para ela por um segundo, depois desviou. Já providenciei um lugar para você. A partir de agora, você fica lá. Serena abriu a boca para responder, mas ele passou por ela sem olhar para trás. O calor nos olhos dele tinha desaparecido completamente. Querido, por favor, me escute. Serena implorou em pânico. O bebê e eu não podemos viver sem você. Mesmo que você me odeie, você não deve odiar nosso filho. Se aquela mulher, se Claire realmente te amasse, ela aceitaria nosso bebê como seu. Não esqueça que ela nem pode ter filhos. E além disso, ela estragou o banquete de aniversário do Victor, envergonhando você e seu pai na frente de todo mundo. Ela é esse tipo de pessoa, ela... Quando Serena viu a expressão gelada no rosto de Damian, sua voz foi diminuindo até desaparecer. Acho que você esqueceu seu lugar. Damian ajustou calmamente os abotoaduras. Ele usava deliberadamente o par que Claire lhe dera, não o que Serena havia comprado. Você só foi um pouco temperamental. Por isso fechei os olhos para muitas coisas. Serena ficou rígida. Damian continuou, a voz baixa e cortante. Você está certa em uma coisa. Claire não pode ter filhos. Ele a encarou diretamente. Por isso eu te encontrei. Os olhos de Serena se encheram de esperança por um segundo. A criança que você carrega era tudo o que eu queria. Mas você confundiu isso com permissão. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Damian deu um passo à frente, sem elevar o tom. Você confundiu ser útil com ser indispensável. Serena abriu a boca, mas não saiu som. Lembre-se de que você é apenas uma amante. Minha esposa sempre foi e sempre será, Claire. Ah, e antes de eu levar a Claire para casa, certifique-se de que todas as suas coisas estejam embaladas e fora. Não quero que ela volte e fique chateada por causa da sua presença. Serena tremia por todo o corpo, segurando a barriga enquanto gritava com ele pelas costas. Você é um idiota! Você sabe por que a Claire foi embora? Ela foi embora por sua causa. Você acha que pode reconquistá-la? Fique sonhando. No entanto, Damian se afastou em passos longos e implacáveis, sem lhe lançar um único olhar. Damian conhecia sua esposa. Nos últimos 9 anos, não importava o quanto Claire ficasse irritada, ela sempre o perdoava depois que ele pedia desculpas sinceras, comprava seus presentes favoritos e se humilhava para convencê-la. Desta vez, ela chegou ao ponto de imprimir um acordo de divórcio. Ele percebeu que seus métodos habituais não seriam suficientes. Depois de pensar muito, Damian desceu do avião e foi direto para um estúdio de tatuagem. Ao longo dos anos, ele tinha marcado na própria pele armas, dinheiro e poder, mas nunca havia marcado sua mulher. 7 horas depois, o rosto de Claire estava gravado na pele sobre seu peito. A dor o cobriu de suor, encharcando completamente suas roupas. Em seguida, ele entrou em contato com parentes em Lendale para comprar um shopping inteiro de produtos de luxo e organizou um jantar à luz de velas. Finalmente, depois de quase 2 dias sem dormir, Damian dirigiu um carro cheio de rosas vermelhas em alta velocidade em direção a uma propriedade vinícola nos arredores de Lendale. No caminho, ele repetia seu plano de desculpas várias vezes na cabeça, sentindo-se nervoso e ansioso, aperfeiçoando cada palavra até parecer impecável. No entanto, não importava como dissesse, as primeiras palavras precisavam ser as mais honestas. Claire, senti tanto a sua falta. Finalmente, sob a luz dourada do pôr do sol, Damian viu a mulher por quem ansiava dia e noite. No entanto, as rosas em seus braços caíram de suas mãos no momento em que a viu. Banhada pelo calor do crepúsculo, sua esposa estava aninhada nos braços de um homem alto e bonito. Claire sorria. Era um sorriso doce e radiante que Damian nunca tinha visto antes. Ela levava suavemente uma uva à boca do homem. Damian congelou por um momento. Então sua expressão endureceu. Sua voz saiu fria e afiada como uma lâmina ao chamar o nome de Claire. Ele nunca tinha contado o quanto sentia a falta dela. Seus punhos se fecharam com força,
e a tatuagem no peito parecia latejar de dor. Seus olhos estavam vermelhos enquanto ele exigia: "Quem é esse homem?" Justin me abraçou mais forte quando percebeu a rigidez no meu corpo. "Damian, eu sei quem você é. Você é o marido da Claire." Justin me lançou um leve sorriso. "Como você se apaixonou por ele em primeiro lugar? Ele não parece nem de longe tão bonito quanto eu." Damian sentiu o peito apertar, enquanto sua respiração ficava superficial. Era como se alguém tivesse lhe dado 2 socos nas costelas. Ainda assim, seus olhos estavam fixos na mão de Justin repousando na minha cintura. Se aquele fosse seu território, Damian teria sacado uma arma e arrancado aquela mão sem hesitar. Justin afrouxou um pouco o abraço. "Não olhe para a minha mão assim. É falta de educação." Ele deu de ombros, tranquilo. "Ainda assim, acho que devo me apresentar direito. Eu sou o Justin." Damian, impecavelmente vestido em um terno caro, de alguma forma parecia desarrumado e deslocado. "Você é apenas um órfão. Um gato de rua, achando que merece se aproximar da Claire?" Justin ergueu uma sobrancelha e manteve a expressão indiferente. Franzi a testa. "Damian, não fale besteira. Por que você está aqui? Não percebe que isso é propriedade privada? Podemos chamar a polícia agora." A expressão de Damian escureceu ainda mais ao me ouvir. De repente, ele segurou meu pulso. Seus olhos ardiam de raiva enquanto me encarava. "Claire, por quanto tempo você vai continuar com esse jogo? Eu vim até aqui por você. Volte comigo." Fiz uma careta e puxei o pulso de volta. "Voltar? Você recebeu meu presente intacto, não recebeu? Você não viu o acordo de divórcio assinado?" Damian soltou uma risada baixa, sem humor. "Eu rasguei tudo." Ele respirou fundo, tentando se controlar. "Claire, volta para casa. Eu já cuidei da Serena. Prometo que ela nunca mais vai aparecer na sua frente." Ele se aproximou. O olhar dele suavizou levemente enquanto estendia a mão para tocar meu rosto. No momento seguinte, empurrei-o para trás com toda a minha força. Minha voz saiu calma. O homem que foi meu marido por 9 anos agora parecia um completo estranho. "Damian, quando minha família estava em caos, você foi quem esteve ao meu lado e me ajudou a passar por tudo. Por 9 anos como sua esposa, fiz tudo o que pude para pagar essa dívida. Mas eu não pude te dar a única coisa que você mais queria: um filho, depois do acidente. Agora, Serena está esperando seu filho. Seu desejo se realizou, e sinceramente desejo felicidade a vocês dois." Com essas palavras, Damian finalmente entendeu que eu havia decidido deixá-lo de vez. O pânico passou pelo rosto dele. "Claire, não. Você não pode fazer isso comigo." Ele mexia nos botões das mangas inquieto. "Você está me dizendo que nunca sentiu nem um pingo de amor por mim depois de todos esses anos? Que tudo era só pagamento de dívida? Eu não acredito em você." "Você acha que eu cairia numa mentira tão patética?" Claro que ele não acreditaria. Se eu nunca o tivesse amado, por que eu implorava para ele me dar um beijo de despedida toda manhã antes de sair para o trabalho? Por que fiquei do lado de fora da sala de cirurgia por 12 horas sem comer ou beber, chorando até meus olhos incharem quando ele levou um tiro e foi operado? Por que me joguei na frente da lâmina de um assassino por ele, quase perdendo a vida no processo? Eu o amava. Eu o amava tanto que todos podiam ver a forma desesperada e sem esperança como eu o adorava. Mas o que ele fez com esse amor? Ele se aproveitou da minha obediência e paciência, pisoteando minha dignidade e ultrapassando meus limites repetidas vezes. Ele havia esquecido a promessa que fez, de que estaríamos juntos para a vida toda. Seu mundo de balas, dinheiro e poder o havia feito esquecer o que era dor de verdade. Ele sempre conseguiu tudo com facilidade. Por isso nunca entenderia que, uma vez que um coração é quebrado e anestesiado pela dor, ele nunca volta a ser o mesmo. Nem entenderia que algumas coisas neste mundo não podem ser forçadas, não importa o quanto alguém tenha poder. Olhei silenciosamente para Damian. Seus lábios se curvaram em um sorriso quebrado, pior do que chorar. Os olhos vermelhos fixos em mim. "Claire, eu sei que errei. Serena nunca foi nada além de uma amante escondida. Eu só precisava que ela me desse um filho. Assim que ela desse à luz, eu a expulsaria da minha vida. Por favor, volta comigo, tá bom?" Balancei a cabeça com firmeza. "Damian, não me importo com o que você e a Serena estão fazendo. Tudo o que você precisa saber é que eu comecei uma nova vida aqui. Eu nunca mais vou voltar com você. Por favor, vá embora." "Eu não vou permitir isso. Eu me recuso." Damian rugiu e avançou, tentando me puxar para longe de Justin. Segundos depois, uma dor aguda atravessou seu peito. Ele levou a mão ao coração e desabou no chão. A última coisa que viu, enquanto sua visão escurecia, foi meu olhar frio e indiferente. Quando Damian acordou, o relógio na parede tinha acabado de bater meia-noite. No criado mudo, havia um copo de água morna. Ele o pegou e bebeu de uma vez só. Apesar da fraqueza persistente no corpo, houve um lampejo de alívio nos olhos ao sair da sala. Tudo o que ele queria era encontrar sua esposa e, finalmente, ter uma conversa de verdade. No entanto, ao subir a escada em espiral até o telhado, o suor frio já molhava sua testa. A visão diante dele o congelou no lugar. Lá estava ela, sua esposa, presa em um beijo com aquele homem, Justin. Uma dor aguda atravessou seu peito como uma lâmina. Os lábios de Damian se apertaram em uma linha fina.
Ele avançou furioso, agarrou Justin pela gola e rosnou. Seu desgraçado! O que diabos você está fazendo com ela? Nesse ponto, ele não podia mais se enganar achando que Claire havia sido manipulada. Quem te deu o direito de tocar nela? Justin sorriu de lado. Me diga uma coisa. Você já tratou a Claire como sua esposa? Antes que ele terminasse, Damian desferiu um soco direto em seu rosto. Calma. Esse comportamento dificilmente é de um cavalheiro. Justin desviou do próximo golpe. Damian, você teve sorte de eu ter deixado você ficar aqui esta noite por respeito a Claire. Senão, eu já teria te jogado em algum buraco no interior. Justin me puxou para trás de si, de forma protetora. O tom dele era carregado de zombaria. Deixa eu explicar para você. Claire agora é minha noiva. Mesmo que você implore de joelhos, ela nunca mais vai voltar para você. Então desista e volte a ser o Dom que todos têm medo. Vai encontrar a Serena. Vocês dois são um par perfeito. Damian mal ouvia as provocações. O olhar dele estava fixo em mim, largo e desesperado. Claire? É verdade? Sua voz saiu rouca, quase quebrada. Só estamos separados há um mês. E você já concordou em se casar com outra pessoa? O que ele não sabia era que, no mesmo dia em que descobri que Serena estava grávida, eu já havia aceito a proposta. Encontrei o olhar de Damian e assenti sem hesitar. O rosto dele se contorceu de angústia, e uma risada oca escapou de seus lábios. Claire, você está louca. Você é minha esposa. Nós nem nos divorciamos ainda, e você já está com outro homem? Como você pôde fazer isso comigo? Por que eu não poderia? Soltei uma risada curta, sem conseguir mais me conter. Você realmente acha que é tão importante assim, não é? Deixa eu te explicar, Damian. Acabou. Você... Os olhos dele arderam de raiva. Você acha que pode simplesmente ir embora? Acha que eu jogo limpo? Você é filha de uma família arruinada, e ele é um órfão. O que te faz pensar que pode negociar comigo? Israel Reddit. Não esqueça, eu tenho pessoas sob meu controle, até aqui em Landale. Claire, estou te dando uma última chance. Ele realmente acreditava que poder e ameaças ainda funcionavam comigo. Apenas o encarei e sorri com desprezo. Parece que sua influência não chega tão longe quanto você imagina. Girei o anel em forma de serpente no meu dedo e o ergui para ele ver. Você reconhece isso? Não reconhece? Era o emblema da família mafiosa mais poderosa do mundo. Aquele anel era reservado apenas aos membros mais próximos da família Shaw. A expressão de Damian congelou em completa descrença. Quando investigou a máfia em Landale anos atrás, ele ouviu rumores sobre a filha da família Shaw, uma garota considerada uma joia preciosa, que havia desaparecido da vida pública após uma tragédia interna. A maioria acreditava que ela tinha morrido durante uma disputa sangrenta pelo poder. A família Shaw nunca falou sobre ela. O desaparecimento virou um segredo enterrado. Mas ela estava ali, viva. E agora era a herdeira da família Shaw. Durante o caos na minha família, meu pai biológico, Quinton Shaw, confiou-me aos cuidados do seu subordinado mais leal para me manter em segurança. As disputas terminaram, e ele finalmente pôde me trazer de volta. Foi assim que conheci o Justin. O anel refletia a luz como o olho frio de uma serpente. Quando meu pai descobriu como você me tratou, ficou furioso. Ele até quis te fazer pagar pessoalmente, mas eu o impedi. Disse que você não valia a energia da raiva dele. Damian, você entende agora? Minha voz saiu calma, distante. Eu não tenho medo das suas ameaças. Mas você deveria pensar bem. Se continuar assim, talvez nem saia vivo de Landale. Sem olhar para trás, entrelacei meus dedos aos de Justin e entrei na casa. Ninguém sabia quando Damian deixou a propriedade. E ninguém se importou. Mas ele não deixou Landale. Em vez disso, comprou uma vila perto do vinhedo de Justin. Todos os dias ele aparecia. Ligava para os subordinados. Estacionava do lado de fora, esperando apenas um vislumbre meu. Flores, joias, tentativas desesperadas de pedir perdão. E todos os dias, eu o ignorava. Porque eu não ia mais deixar minha vida ser quebrada por ninguém. 9 anos sendo esmagada dentro de um casamento me ensinaram isso. Eu não podia depender de homem nenhum. Nem de Damian, nem de Justin, nem de ninguém. Eu ia me reconstruir. E pela primeira vez, seria nos meus próprios termos. Quanto ao Damian, talvez ele estivesse apenas preso ao passado. Talvez Victor tivesse ordenado que ele me trouxesse de volta. Ou talvez ele não suportasse perder o que achava que ainda lhe pertencia. Mas isso já não importava. Eu não voltaria. E ele, mesmo esperando todos os dias do lado de fora, já tinha chegado tarde demais. Nessa guerra silenciosa que nenhum de nós queria, Justin foi o primeiro a perder a compostura. Naquela noite, depois de uma festa tardia, Justin e eu voltávamos para casa quando avistamos Damian de longe. Ele estava sob a luz do portão de ferro, segurando um violino nas mãos. A estrada estreita que levava à casa estava coberta de pétalas de rosa. Eu tinha acabado de sair do carro quando, atrás de mim, o céu noturno se iluminou de repente. Dezenas de milhares de fogos de artifício floresciam como estrelas. Enquanto as explosões ecoavam pelo ar, Damian começou a tocar Liebestraum, no violino. Justin já tinha se torturado inúmeras vezes assistindo ao vídeo do pedido de casamento de Damian para mim, anos atrás. Naquela época, jovem e ingênua, eu tinha sido levada pelos fogos de artifício deslumbrantes e pela emoção crua daquela música.
Eu disse sim, sob uma chuva de rosas, em um céu em chamas de cores. Agora, vendo meu olhar se prender aos fogos novamente, Justin finalmente perdeu o controle. Ele avançou até Damian e desferiu um soco no rosto dele. Seu desgraçado! Por que você não some daqui e volta para onde veio? Damian, impassível, limpou o sangue no canto do lábio e rosnou de volta. Claire e eu passamos 9 anos juntos. Estamos ligados em todos os sentidos. Se não fosse pelo acidente de carro dela, se ela pudesse me dar o filho que eu queria, eu nunca teria recorrido a Serena. Eu nunca teria aceitado que ela carregasse o bebê. Suas palavras saíam um pouco arrastadas, o cheiro de álcool pesado no ar. Claire só foi enganada por você por enquanto. Quando ela me perdoar, você está acabado. A risada de Justin foi fria e afiada. Sem hesitar, ele socou Damian novamente, derrubando-o no chão. Eu fiquei ali em silêncio, observando tudo com um distanciamento congelado. Naquele acidente de carro, foi ele quem apareceu em Landale primeiro e ficou ao meu lado durante todo o período em que eu lutava para me recuperar, sem nunca reclamar. E Damian? Ele disse que estava ocupado demais. Na verdade, tinha levado Serena para a Suíça, passeando com ela por ruas charmosas de paralelepípedos. As redes sociais dos dois estavam cheias de fotos de beijos roubados e sorrisos leves. Os dois ainda estavam no meio da briga quando uma viatura da polícia chegou. 2 policiais desceram e intervieram. Um deles encontrou o olhar de Damian por um instante, carregado antes de separar os dois e ordenar que todos os acompanhassem até uma clínica próxima. Na clínica, enquanto eu me concentrava em verificar os ferimentos de Justin, um policial me empurrou inesperadamente para o quarto de Damian. Só então percebi. A noite inteira tinha sido uma armadilha cuidadosamente planejada. Damian tinha armado tudo aquilo só para conseguir alguns minutos a sós comigo. Cruzei os braços e encostei no batente da porta com um meio sorriso sem calor. Damian, você é uma criança? Mesmo com 2 costelas quebradas, os olhos dele estavam vermelhos. A voz saiu rouca, instável. Claire, nada disso importa mais. Você não sabe o quanto eu sinto sua falta? Eu sinto tanto a sua falta que estou ficando louco. Quando o médico entrou para cuidar dos ferimentos, meus olhos caíram na tatuagem no peito dele. Meu rosto estava gravado ali, separado do resto das outras marcas espalhadas pelo corpo. Uma vez eu também pensei em tatuar o nome dele em mim. Como cigarros, álcool e dinheiro, havia coisas que eu achava que nunca iria abandonar. Agora, eu estava grata por nunca ter sido tão ingênua. Me diz, você está implorando por amor? Ou por quem eu sou agora? Damian respondeu sem hesitar. Por amor. Eu te amo, Claire. Antes, essas palavras poderiam ter feito meu coração desabar, derrubando todas as barreiras que eu construí só para perdoá-lo. Mas agora, de volta ao abraço da minha verdadeira família, eu tinha aprendido o que o amor realmente significava. Pela primeira vez, entendi que o amor que eu implorava de joelhos todos aqueles anos não era leve. Ele era pesado demais. Pesado o bastante para me quebrar. O amor não deveria doer assim. Fui eu quem transformou aquilo em algo insuportável, acreditando que era tudo o que eu tinha. No quarto do hospital, apesar dos avisos do médico para ficar imóvel, Damian se forçou a levantar. Cambaleou até mim e agarrou meu pulso com força. Claire, me desculpa. A voz dele era quase um sussurro, quebrada. A culpa é minha. Eu faço qualquer coisa. Só me perdoa. Antes que eu pudesse responder, o celular dele tocou. Serena. Ele atendeu na hora e colocou no viva-voz. Um grito veio do outro lado. Damian, não foi isso que você prometeu. Se não me salvar, pelo menos salva o meu bebê. Enquanto ouvia os gritos dilacerantes de Serena do outro lado da linha, ele nem se moveu. Sua voz era fria, como gelo cortando o ar. Serena, depois de tudo o que você fez com a Claire, não é justo que você prove do seu próprio remédio? Ah, e não espere anestesia ou analgésicos. A partir deste momento, você nunca mais terá filhos. Prepare-se. Por alguns segundos, houve silêncio absoluto. Então os soluços de Serena explodiram na linha, crescendo em desespero agudo e sufocante. Damian, Damian, você não pode fazer isso comigo. Por favor, deixa nosso bebê em paz. Não, por favor. Ah! O grito repentino me fez estremecer, meu corpo inteiro reagindo contra a própria vontade. Damian encerrou a ligação sem hesitar. Em seguida, forçou um sorriso gentil, quase suplicante. O rosto dele estava pálido quando pegou minha mão e a pressionou contra a própria bochecha. Claire, vou pedir para te enviarem as imagens da cirurgia depois. E se quiser, posso até providenciar para que o feto seja enviado para você. Quando você ver com seus próprios olhos. Pode me perdoar? Só um pouco? Puxei minha mão como se tivesse sido queimada. Você é louco! A voz dele falhou. Ele balançou a cabeça desesperado. Não, eu não sou... Claire, por favor. Vamos para casa. Eu faço qualquer coisa que você pedir. Qualquer coisa. Só volta comigo. Damian percebeu que havia falhado comigo de inúmeras formas nos 9 anos em que estivemos juntos. Mas nada disso importava mais. Ele estava determinado a passar o resto da vida tentando compensar. 3 dias depois, essa esperança foi destruída. Eu me casei com Justin. Quando Damian entrou na igreja em fúria, o padre acabara de terminar os votos. Com meu vestido de noiva e um sorriso sereno no rosto, olhei nos olhos de Justin e disse: Eu aceito.
Não, Claire, você não pode se casar com ele. Uma dor lancinante atravessou o peito de Damian. Ele caiu de joelhos no tapete carmesim. O antigo Don, orgulhoso e implacável, agora parecia apenas uma sombra destruída. Claire, por favor, não faça isso comigo. Olhei para ele com calma. Você não tem mais direito de interferir na minha vida. Eu não te convidei para o meu casamento. As palavras atingiram como lâminas. As lágrimas de Damian caíram no tapete vermelho como manchas silenciosas. Claire, você ainda não vai me perdoar? Claire, eu te amo. Eu te amo mais do que qualquer outra pessoa jamais poderia. Desesperado, ele rasgou a camisa, revelando a tatuagem sobre o coração. Meu rosto gravado na pele. Olha, você está aqui, Claire. Você sempre esteve comigo. Em vez de me abalar, deixei escapar uma risada baixa e fria. Damian congelou. Encontrei seu olhar quebrado e falei com uma calma quase indiferente. Você nem sabe meu nome verdadeiro. Meu nome é Claire Shaw. Turner era apenas o sobrenome do homem de confiança do meu pai que me criou. Você tatuou o nome errado no peito. E eu já pertenço a outra pessoa. Justin é meu marido agora. Os olhos de Justin brilharam enquanto ele colocava o anel de diamante no meu dedo, selando nosso voto. Damian sentiu como se todo o sangue do corpo tivesse congelado. De mãos dadas com Justin, passei por ele sem olhar para trás. Atrás de mim, Damian gritou meu nome de repente. Me virei, apenas para ver Damian puxando um revólver. A voz dele estava rouca e embargada enquanto rugia para mim. Está tudo bem. Está tudo bem. Claire, se não podemos viver juntos, então vamos morrer juntos. No entanto, antes que pudesse levantar a arma, um tiro silenciado soou. A bala atingiu seu peito em cheio, e Damian caiu no chão, sem saber o que havia acontecido. Desta vez, não havia ninguém para protegê-lo da bala. Uma voz calma crepitou pelo fone de ouvido do meu ouvido. Alvo eliminado. Ameaça neutralizada. Damian segurou o peito sangrando, sussurrando repetidamente enquanto o sangue borbulhava de seus lábios. Claire, eu te amo. Eu te amo. Agachei-me levemente e falei em voz baixa. Não. Seja lá o que fosse, não era amor. Felizmente, tudo fazia parte de um casamento encenado. Uma preparação elaborada. Além dos homens mais confiáveis de Justin, ninguém tinha presenciado a farsa distorcida. Apertei a mão de Justin e me afastei sem olhar para trás. Dentro da igreja, o crucifixo pairava silenciosamente sobre o caos. Lá fora, a luz quente e dourada do sol nos envolvia suavemente. De algum lugar acima, ouvi o suave bater de pombas alçando voo. Livre das sombras do passado, finalmente pude caminhar rumo à verdadeira felicidade. Fim, que Deus te abençoe.